Bom dia, Ayrton. Oi, Ayrton, tá ouvindo a gente? Então, normalizou? Normalizou. Olá. Oi, a gente tá te ouvindo, Ayrton. Agora tá saindo, é. Tá todo mundo bem, né? Vamos lá. Vamos fazer a leitura para poder depois a gente fazer os devidos comentários, né? Uhum. Tá bom, então vamos lá. É Mateus 18, do 21 ao 35. Eu achei muito curiosa essa parábola, porque dentro de uma pequena história, Jesus utilizou ela para passar muitos valores, muitos conceitos, assim. Então, se você prestar atenção à parábola, você vai observar vários conceitos. 18 o quê? 18, 21. Do 21 ao 35, na verdade, a parábola ela começa a partir do 23, mas a parábola é uma resposta a uma provocação de Pedro, né? A uma observação e, ao mesmo tempo, a uma pergunta de Pedro. Então, e para a gente sintonizar melhor, o capítulo 18 todo, depois vocês leem ele completamente, a tônica do capítulo 18 é perdão, né? Todo o capítulo 18, todo o contexto do capítulo 18 vai falar acerca de perdão. Então, no 21, começa da seguinte forma. Em outras versões, aqui está falando a parábola do servo impiedoso. Tem outras versões, a parábola do credor compassivo. Então, vamos lá. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: Tenha paciência comigo. Só um minuto. Agora começou dizendo: Pague. Então o seu servo caiu de joelho e implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas se ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Muito bem, senhores, esse é o texto
da parábola. Pois bem, nós percebemos aqui, primeiro, a pergunta de Pedro, né? Dentro desse contexto de perdão, existe o costume lá judaico que você deveria ter uma tolerância, assim, de perdoar um indivíduo, pelo menos até 3 vezes, né? Dava uma tolerância a ele de perdoar 3 vezes. Aí Pedro vem até Jesus e dilata essa base, né? Achando que estava, né? Poxa, tô sendo compassivo demais, vou aumentar essa base. De 3 ele aumentou para 7, né? Dizendo, deveria perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim até 6 vezes, até 7 vezes, né? Percebe que ele dilatou um pouco essa base de 7. Aí Jesus o respondeu dizendo, olha, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus amplia essa base, digamos assim, até o infinito, né? Toda vez que você tiver a oportunidade de perdoar, perdoe, né? Então, esse é o contexto. E o que é o perdão, né? O perdão, eu coloquei aqui um texto interessante, que assim, o perdão é o exercício contínuo da misericórdia e da compaixão para se alcançar a paz, né? Perdão é o exercício da misericórdia e da compaixão para se alcançar a paz. E eu fui dar uma olhada no que é misericórdia, né? E lá no dicionário, dei uma olhada, só a termo de curiosidade, para pegar essa etimologia dessa palavra. Misericórdia, barra compaixão, que vem de compassione, do latim. Misericórdia tem uma origem latina, que é miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração, ter capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Nessa parábola também a gente observa Jesus falando sobre 2 bases, né? Teologicamente falando, ele está falando também sobre a lei e sobre a graça, né? Para aquele público ali. Ali nós temos 2 bases de relacionamento, né? Então, em primeiro lugar, a gente observa que aquele servo, todos estavam sob todos eram súditos, pela palavra, todos eram súditos desse grande rei, né? E ele resolveu acertar contas com os seus súditos, né? Então ele chama esse servo, que esse servo ele tanto era credor, como também ele era devedor. Aí a gente vai ampliando essa ilustração, né? Nós, na nossa vivência, na nossa convivência, nós sempre somos credor e também somos devedor, né? Credor é uma linguagem, essa linguagem credor e devedor é uma linguagem econômica contábil, né? Credor é todo aquele que tem um recurso e dispõe para outra pessoa obter alguma espécie, e contra isso ele obter alguma espécie de ganho ou lucro, né? Então, na parábola aqui, esse servo, ele devia uma grande soma ao seu senhor, ao seu rei. Uma soma praticamente impagável. Eu fui dar uma olhada, assim, tem outra versão que traz até valores. E eu, a título de ilustração de curiosidade, eu fui verificar, converter, né, esses valores em moeda corrente, né? Então, esse servo ele devia ao seu rei 10.000 talentos, né? E o que era um talento?
um talento em moeda corrente, um talento de ouro, convertendo, dá um talento de ouro dá 228.900 dólares na moeda corrente. Multiplicado isso por 10 mil, vai dar um valor de 22 bilhões e 900 milhões de dólares. Convertendo ao real, vai dar 2 trilhões 289 e 83 milhões. Convertendo 10 mil talentos para essa moeda corrente. Enquanto que o servo dele, o outro servo, devia para ele 100 denários. E 100 denários era um denário era um dia de trabalho. Então, praticamente, aquele conservo deveria a ele 3 meses de trabalho, digamos assim, 3 salários mínimos, um pouco mais de 3 salários mínimos, né? Enquanto ele devia essa soma gigantesca ao seu senhor, ao rei. E o que era a lei, né? E qual era o costume da época? Lá no verso 25, vai dizer, como não tinha condições de pagar essa soma, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. Então, meus queridos, isso era a lei, a justiça. O que a justiça exigia era o pagamento. Entendeu? Se ele fosse exercer o seu direito perante a justiça, era direito receber essa paga, entendeu? E para isso, quando uma pessoa não tinha condições de pagar, ela ia executando a dívida com o que ele tivesse, ou seja, ele mesmo ia se vender como escravo, a sua mulher também ia se entrar na conta como os filhos que porventura tivesse, ia ser todos vendidos como escravos para que reverter aquele valor para pagamento da dívida. Isso era o que a lei exigia, isso era o costume. A lei exigia isso, compreende? Esse era o conceito, e dentro dessa base teológica que Jesus está contando nessa parábola, a lei exigia o pagamento da dívida. Aí vem a questão da graça, da misericórdia de Deus, né? Então, este servo, ele clama, ele implora para que ele desse mais prazo, para que tivesse paciência, né? Que ele iria pagar essa enorme soma. Contudo, como diz aqui, contudo, o Senhor daquele servo teve compaixão dele. Olha a base aí da graça, né? E não da lei. A lei existiu o cumprimento da justiça, né? Mas o que aquele senhor vem a tratar com ele não trata com ele na base da lei, mas ele vem tratar com ele na base da graça. E a graça tem uma base que é a compaixão, a misericórdia. O senhor daquele servo teve compaixão dele e não somente, né, cancelou a dívida nesse ato de compaixão e de misericórdia. Esse senhor, ele cancela a dívida e deixa o deixa livre. Compreenderam? Então, ele não somente, ele foi além daquele pedido que o servo tinha solicitado, né? Ele não tinha pedido para cancelar a dívida, mas ele tinha pedido prazo. Tinha pedido paciência, ou seja, ele pede um prazo, porque ele iria pagar. Não sei como ele ia fazer para pagar essas 10 mil talentos, mas ele pede paciência. E o Senhor, ele teve compaixão. Ele trata ele com compaixão e cancela a dívida. Cancela a dívida e o deixa em liberdade. E deixou-o ir. Veja como isso é relevante, como isso é curioso, né? Assim, é maravilhoso essa base desse tratamento, né?
Então, quando Jesus está ali falando com o seu público, falando com os seus ouvintes, né, ele está trazendo esse conhecimento, né, ele está trazendo esse novo trato, sabe? Esse novo concerto, que não é mais o concerto da lei, o concerto da justiça. Ela continua existindo, porém, ela não é mais aplicada, é aplicada a uma outra base, né? Não é mais aplicada à justiça da lei, mas é utilizado outro meio para perdoar ou para perdoar a dívida, né? Nós observamos que para o convívio social, né, para o convívio social, para as relações interpessoais, isso são valores que, se fossem aplicados na vida, fossem aplicados, a humanidade poderia não ser perfeita, mas ela chegaria, pelo menos, àquilo que é o ideal, sabe? Porque o fato, desse fato que aconteceu com esse servo, de clamar por a misericórdia, ele clama para ele, mas logo aqui abaixo a gente vai ver que, com o semelhante, que lhe devia uma quantia ínfima em relação ao que ele devia ao seu senhor, ele trata em outra base. Como é que ele vai tratar esse outro? Né? Ele vai tratar e ele vai exigir a lei. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Ou seja, ele está utilizando o seu direito, né? O direito de receber aquilo que a justiça garantia, a sua paga. E o curioso é que aquele servo, ele faz o mesmo gesto que ele tinha feito diante do Senhor. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas se ele não quis, veja bem, ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Perceba que ele não usa a mesma base. Ele vai usar a base da lei. Ele vai usar a base da justiça. Entendeu? E quanto àquilo ali, ele não restabelece, ele não cancela a dívida, mas ele faz uso do seu direito e requer a justiça da lei para que aquela dívida fosse sanada, né? Então, a gente, dentro dessa pequena história, veja como a gente tem elementos de reflexão, né? Veja como, dentro de uma pequena história, Jesus conseguia colocar vários conceitos de reflexão, sabe? Então, na questão do trato de uns para com os outros. Então, o que Jesus estava falando, ele diz assim: olha, sem perdão, vocês se destroem, vocês se autodestroem, sabe? E é isso que a gente vê na humanidade, né? E a gente vê isso também muito aqui no nosso país, né? A gente vê isso aí muito exacerbado, né? Essa questão da justiça, essa questão do direito, essa questão da verdade, né? Eu tenho a verdade, o meu grupo tem a verdade, e o meu grupo está correto, quem está errado é outro grupo. Então, para esse grupo é o peso da lei, é o peso da justiça, para mim é a misericórdia, entende? Então, sem esse ajuste, digamos assim, de compaixão e de misericórdia, não há paz. O que existe é uma destruição. E é isso aqui que está posto nesta parábola, né? Quando Jesus ele coloca isso aqui, ele fala o quanto é importante a questão do quebrantamento do coração, de se colocar no lugar de outro, de você verificar as dores do próximo, de você se colocar no lugar do sofrimento do outro, sabe? Sem isso não há reconciliação, sem isso não há redenção. Observe que se ilustra bem
a questão do pecado da humanidade. Isso aqui, essa história aqui é justamente para ilustrar essa condição, né? Toda a humanidade, ela tinha uma dívida diante de Deus impagável. É uma transgressão que o homem não teria como pagar essa dívida. E o que a lei exigia, né? A justiça exigia, é que ele fosse morto para pagar a sua dívida. Fosse morto para pagar essa transgressão. A justiça de Deus existia isso. A lei existia isso. Todo aquele que pecar certamente morrerá. Mas em Cristo, nós vemos essa dívida, essa enorme dívida, nós não conseguiríamos pagar. E pela base da misericórdia e da graça, né, essa dívida foi anulada quando nós fomos a Deus e clamamos pela misericórdia. Essa dívida ela foi anulada. Então, se a dívida foi anulada, a justiça foi satisfeita. E o interessante é que ele diz assim, cancelou a dívida e deixou-o ir. Ou seja, o fato de deixá-lo ir, deixou em liberdade, deixou-o livre, enquanto aquele outro mandou prender. Prenda ele porque ele não me pagou. Compreende? Então, muitas vezes nós queremos a misericórdia de Deus, clamam pela misericórdia de Deus para que a sua dívida seja cancelada, mas não quer perdoar e não quer cancelar a dívida para com o próximo. Entenda que essa relação de proporcionalidade entre a dívida que se tem com Deus e a dívida que se tem com o próximo é muito divergente, é muito diferente. Ou seja, a nossa dívida com Deus ela é impagável. Mas a nossa dívida com o próximo ela é perfeitamente sanada, ou seja, basta ter nessa relação misericórdia e compaixão para que se alcance a paz. Entendeu? Então, e se a gente não tiver esse quebrantamento no coração, como indivíduos e como sociedade, a gente acaba se destruindo e se autodestruindo. Então, a tônica ou a ênfase dessa parábola é a questão mesmo do perdão, da sensibilidade, da solidariedade, da ênfase no coração quebrantado, sabe? Não atentando, não olhando para a dívida, porque a dívida, de fato, existe uma dívida. Mas se você olhar a dívida pela dívida, você vai endurecer o seu coração e vai exigir justiça, sabe? Vai dizer que pague. Mas quando você olha pelos olhos de Deus, né? Pelos olhos da misericórdia, pelos olhos da compaixão, há um quebrantamento e você deixa aquela dívida ser cancelada e ali restabelece o relacionamento, restabelece a paz, sabe? Então, para finalizar, então, o Senhor chamou o servo de servo mau. Servo mau. Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Então, aqui você percebe que houve uma assimetria, né? Enquanto o rei tratou ele na base da misericórdia e da graça, ele vai tratar o outro, vai tratar aquele que o devia na base da lei. Ou seja, ele pediu um tratamento e está dando outro tratamento. Então, para ser simétrico, né, ele chama esse servo de volta e diz para ele, ó, já que você quer ser tratado segundo a lei, você vai ter o tratamento segundo a lei, sabe? Segundo a justiça.
para ter uma simetria, compreende? Interessante isso. Então, para ter uma simetria, já que você quer o tratamento segundo a lei, eu vou lhe dar um tratamento segundo a lei. Então, ele pegou ele, irado, Ceceu entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Compreende a gama nessa pequena história, mas ela traz toda uma base do ensinamento do Evangelho, daquilo que o Evangelho quer nos trazer como princípios, como valores. Não é uma questão dogmática, entende? É uma questão prática, é uma questão de valores aplicado na vida do indivíduo, no meio dessa. É ser o sal e a luz, no sentido não de ter uma confissão religiosa, mas de aplicar esses valores na vida, sabe? Para que haja uma reconciliação de paz no seu convívio imediato, né? E nas suas relações interpessoais, no seu convívio social, aplicando esses valores do Evangelho, o valor da compaixão, o valor da misericórdia. Muitas vezes isso é confundido com fraqueza, né? Mas esses são valores do reino de Deus. Entenderam? Muitas vezes nós queremos essa base de misericórdia e de compaixão para nós, diante do Senhor, mas àqueles que nos devem, nós queremos aplicar a lei, aplicar o direito, exigir, sabe? Então, até na oração do Pai Nosso, né, tem essa sentença, né? Perdoar nossas dívidas, como nós temos perdoado aqueles que nos devem, né? Então, para ter uma reconciliação e uma harmonização dos relacionamentos interpessoais, tendo convívio social, sem a misericórdia, sem a compaixão, a gente vive continuamente em guerra, seja nos relacionamentos conjugais, né? Seja nos relacionamentos entre pai e filhos, seja nos seus relacionamentos de trabalho. Se não houver a questão da misericórdia e da compaixão, vai viver um período contínuo de guerra, né? Como bota aqui, de tortura, sabe? De tortura, meus queridos. Então, Cristo foi à cruz e cancelou a dívida. Um ato supremo, unilateral, soberano de Deus, substituindo o homem para pagar, para cancelar essa dívida. E o que ele exige não é mais uma questão de você pagar a dívida a Deus, sabe? Porque a Deus nós não devemos mais nada, já que a dívida em Cristo foi cancelada. O que nós temos que exercer é o perdão das dívidas daqueles que nos ofendem. Entende? Isso é a base do Evangelho. Isso é difícil, porque a gente não é dado ao perdão. A gente é dado à justiça, né? A cobrar aqueles que nos devem, né? Não que a justiça não seja importante, ela é importantíssima dentro da relação, mas justiça sem misericórdia, né? É o olho por olho e dente por dente. Eu elimino aquele que eu considero o meu opositor. Compreende? Todos nós, e essa é a base do Evangelho. Essa é a base que Cristo, sempre nas parábolas, ele vem ensinando, né? Eu costumo colocar geralmente três pilares na leitura do Evangelho, né? Que é a questão da inclusão, da restauração e da reconciliação. Você observa que você lê o Evangelho dentro desses três pilares, você vai sempre verificar esses elementos cooperando ou contribuindo, né? Para uma restauração, para uma inclusão e para uma reconciliação. Entende? Leia
sempre leia o Evangelho tendo em mente esses pilares, sabe? E é isso que sempre, dentro do ensinamento de Cristo, dentro do ensinamento do Evangelho, ele vem trazendo. Então, observamos aqui, e fechando, né? Nós temos que ter isso, né? Nós temos que buscar isso dentro dos nossos relacionamentos interpessoais, né? Já que nós temos consciência dessa grande dívida que nós não podemos pagar pela lei, ela teria que ser paga pela lei, ela teria que ser executada, mas Cristo veio e, como disse, unilateralmente, sem barganha, sem nada, ele foi lá e pagou, cancelou a dívida diante do Pai, disse está consumado, a dívida foi paga, cancelou o débito contra a humanidade, e a única coisa que ele exige é que nós tenhamos o mesmo comportamento diante das pequenas dívidas que se fazem contra nós, né? Por isso que eu disse que nós somos devedores, também somos credores, né? Porque em todo momento nós somos ofendidos também. Vivendo nesse mundo, nós também somos ofendidos. E temos que ter um coração quebrantado, um coração de amor, um coração de bondade, né? Para que nós possamos também ter a capacidade de cancelar dívidas. Esse termo muito curioso, né? A capacidade de cancelar dívida, a capacidade de absorver o prejuízo cancelando a dívida daquele que nos ofendeu, né? Então, tudo isso é muito ilustrativo, mas é de uma praticidade muito grande, sabe? Porque isso não são elementos filosóficos, não tem nada aqui de filosofia. Aqui são elementos que têm que ser colocados em prática, têm que ser colocados no dia a dia, têm que ser colocados nas relações interpessoais, compreende? Então, era isso, essa é a simplicidade do Evangelho, em que muitos não compreendem por ser tão simples e também não aplicam quando lhe convém aplicar, sabe? Então, são elementos tão práticos que nós podemos fazer isso todos os dias. Todos os dias nós podemos fazer isso. Entendeu, meu querido? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer, esse ensinamento. Acho de uma riqueza extraordinária essa parábola, que não é simplesmente uma história, mas tem toda uma abordagem prática dentro do ensinamento de Cristo. E eu abro para as considerações de vocês agora, se quem quiser acrescentar, quem percebeu alguma coisa além disso que eu falei. Então, podem se manifestar. Ô, Ayrton. Eu só vou falar uma coisa que você falou do. Eu conheci um cara que ele usava um termo, ele fazendo uma comparação. Ele usava para ele, dentro do contexto que ele vivia. Ele falava assim: para os amigos todos, para os inimigos, né? O rigor da lei. Essa é uma frase muito recorrente no dia a dia das corporatividades, né? Sim, Que não tem nada a ver com a proposição de Cristo, né? do Evangelho, né? É. Então, traz essas duas abordagens, a abordagem da lei e a abordagem da graça, né? Em que base nós queremos ser tratados, né? É isso aí. Então, galera, alguém quer fazer outra colocação? Opa, tá me ouvindo aí? Então, claro. Então, sendo uma parábola, ela é uma história, né? E tem um fundo, um ensinamento, né? Para ser trazido para a gente. O que me chamou a atenção é o seguinte: o Senhor, ele perdoar não é uma coisa difícil de acontecer, porque de Deus a gente espera sempre o perdão.
e a misericórdia e a graça. Agora, o que chama a atenção é a pessoa que foi perdoada não perdoar, né? Isso chama atenção, ou seja, a lição não foi aprendida. Você recebe a graça, recebe aquele favor não merecido, recebe o perdão e não perdoa. Então, isso é que nos chama a atenção, né? Porque, geralmente, aquele que mais recebe, aquele que mais tem algo que recebeu, que ganhou, que justamente teria que mais perdoar, porque foi aquele que... Mas você vê isso em outras... por exemplo, na outra parábola dos 10 leprosos, né? Dos 10, só apenas um foi agradecer. Então, isso não é uma coisa assim, que não é recorrente, né? Então, assim, você vê que nessas parábolas acaba acontecendo mais de uma vez. Então, o que me chama a atenção é isso, aquele que mais recebeu, que ganhou, que foi beneficiado, não utilizar aquilo que ele aprendeu na prática, né? Que seria o perdoar. Você observa uma coisa assim, é muito interessante, né? Quais são os valores que um cristão ou um ser humano bom deve carregar dentro de si, né? E nós vemos, até por essa disseminação da teologia da prosperidade, nos meios cristãos, evangélicos, enfim, é a questão de você mostrar aquilo que tem, ou você ser muito bem sucedido materialmente na vida, né? E não carregar esses valores. Porque para você perdoar, você tem que assumir um prejuízo. É essa a questão aqui da parábola, sabe? Às vezes você está certo, e às vezes quem perdoa é aquele que foi ofendido, sabe? Aquele que foi ofendido, ele tem o direito de requerer daquele outro uma paga, sabe? Então, isso é que é mais difícil, às vezes, no evangelho, e esses valores são muito caros, porque aquele que perdoa, ele sofre um prejuízo, digamos assim, às vezes até moral, né? Então, ele tem que trabalhar no seu coração e sensibilizar o seu coração para assumir esse prejuízo, entende? Isso é bem subjetivo. Essa questão de você ter as coisas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso, de certa forma, é, 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 é fácil, assim, porque você pode até conseguir essas coisas com um produto também de injustiça, sabe? Mas como isso uma questão de ostentação, né? Olha, eu sou de Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, 3 casas, 2 carros, blá, 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 blá. E por isso que eu sou de Deus, abençoado e tudo mais, né? Mas carregar esses valores intrínsecos dentro da sua subjetividade, de não ter muita coisa, mas assumir o prejuízo por perder, isso é que é o mais difícil. Isso é o que a Bíblia vai dizer de renúncia, sabe? Não é renunciar a costumes, é renunciar esse prejuízo. E na verdade não tem nada, né? Você vai morrer e vai ficar tudo aí. E O perfeitamente. Você materialismo vê que de nada serve. é uma base falsa de relacionamento com Deus, é uma base propagada, ostentatória, de dizer, olha, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho uma vida abençoada do ponto de vista material, e por isso eu tenho um relacionamento com Deus, porque Deus faz as minhas vontades, porque eu faço a vontade dele, então esse relacionamento é de barganha. Mas o difícil mesmo é perdoar aquele que te ofendeu, sabe? Ter um coração sensível, ter o coração de Deus, né? Porque o coração, aqui está falando do coração de Deus que cancela a dívida e deixa o outro livre. E essa proposição de deixar o outro livre é que é o mais difícil para a gente. Porque a gente vai continuar. Se você não perdoar, você vai continuar carregando o outro no coração. Você não vai ser livre daquele que te ofendeu, entende? Você continua carregando ele. Você pode até. Por isso que ele diz assim: aquele que perdoa de coração. Ou seja, se você não perdoar de coração, aquela pessoa ainda continua presa dentro de você. Você não liberou ela. Você não deixou ela livre. Sabe? Então,
isso é que é a essência da coisa, sabe? Isso é que é a nossa oração a Deus para que nós possamos ter um coração, de certa forma, parecido com o de Deus, dadivoso, nesse sentido de não somente de cancelar a dívida, mas de deixar o outro ir. Sabe? Então, essa é a essência do Evangelho. É a essência da questão do perdão. O perdão é saúde, né? O perdão é saúde. Que é o que Cristo está dizendo. E como a nossa sociedade está doente, né? Doente por quê? Doente por falta de perdão. Não se perdoa. Se quer o confronto, o conflito e a justiça para o outro, sabe? E a gente vê, até dentro da nossa sociedade, o quanto a nossa sociedade falta evangelho. Tem aí 40% digamos assim, entre aspas, de evangélicos. Mas não tem evangelho. Tem religião, tem dogma, sabe? Então, esses valores falta muito, entendeu? É curioso isso. Pois não, pode. Fazer um pequeno comentário que Por dentro do favor. próprio mundo evangélico, né, que é o nosso mundo, querendo ou não, é o nosso mundo, nós temos pastores, pregadores televisivos, pastores de renome, que não praticam perdão. Quando eles sofrem algum tipo de crítica ou agressão, eles vão na televisão, no rádio, na internet, amaldiçoam todo mundo. Raivosos, Eles né? são raivosos, eles não retribuem a agressão com amor, a agressão com perdão. Eles retribuem a agressão com mais agressão ainda. Eles desejam câncer, eles desejam a morte dessa pessoa, eles desejam que essa pessoa entre em falência financeira. Então, o fiel, o pequenininho que está lá ouvindo a palavra, ele acredita que isso é certo. Como a gente sabe, o cristão brasileiro ele tem preguiça enorme de ler a Bíblia. Ele não senta para estudar. Então ele acaba recebendo, igual a mamãe do passarinho que vai lá e já traz tudo ruminado dentro da bolsinha lá do estômago dela e joga na boca do filhinho, do passarinho pequenininho. Os nossos grandes pastores fazem isso. Pega, distorcem tudo, já trazem tudo ruminado, tudo distorcido, e o pessoal vai engolindo. Quer dizer, ninguém se alimenta por conta própria. Eles vão se alimentando por aquilo que os falsos profetas vão dando a eles. E eles vão se deturbando e vão praticando um falso cristianismo, vão divulgando um falso evangelho. E o Brasil, eu não sei quantos milhões tem de cristãos, entre evangélicos e católicos, mas se todo mundo praticasse aquilo que a igreja, tanto evangélica quanto a católica, normatiza, quer dizer, o evangelho puro, ou assim, as normas do catolicismo, né? Se praticasse pelo menos isso, teríamos um mundo muito melhor. Só que não é verdade. A gente vive um evangelho de aparência. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou cristão, mas só da boca para fora, do coração para dentro, não está assim. A gente não tem essa capacidade de perdoar. Eu luto, eu oro para um dia conseguir ter, porque assim, algumas pessoas eu perdoei que me fizeram mal, já perdoei várias. Já pedi perdão a outras, pedi. Mas tem certas pessoas que eu não consigo perdoar, porque assim, a mágoa foi tão grande, eu sei que isso me faz mal porque eu vou carregar essa bagagem, é uma bagagem que eu carrego. Só que aquela pessoa, eu vejo aquela pessoa não mudar, eu vejo aquela pessoa praticando a maldade ainda, quer dizer, já fez mal à minha família, fez mal aos meus parentes, e essa pessoa ainda continua carregando essa bagagem da maldade. Eu, infelizmente, ainda não consigo perdoar, mas eu oro sempre para poder um dia conseguir perdoar essa pessoa. Só que os grandes líderes evangélicos não fazem isso, né? Eles vão divulgando essa maldade, essa iniquidade, a falta de amor ao próximo, eles vão divulgando, passando isso para frente, e fica complicado, né? Do cristão ele aprender o que é certo e o que é errado. Com certeza, Darley, mas assim, isso é um esforço contínuo, né? O cristão, ele é como coloca lá na própria Bíblia, ele vai olhando em frente, né, para se tornar um varão igual a Cristo, né? Assim, isso é um esforço, isso exige um esforço. Para você ver que a base, muitas vezes, do cristianismo não é essa base da misericórdia e do perdão, mas é a base da lei, sabe? É exigir do outro, é a paga, sabe?
E a questão do perdão, o que se enfatiza aqui no capítulo 18 é a questão do perdão. É uma necessidade que nós temos que buscar. Não é que todo mundo chegou a esse grau, e eu acredito, sinceramente, que a gente não vai chegar nesse grau porque a gente é pecador, sabe? Agora, o esforço em você buscar em Deus um coração dadivoso, um coração de se alcançar o possível e não o perfeito, sabe? Esse é um esforço que cada ser humano tem que buscar para se ter um relacionamento mais saudável. O que a gente percebe na nossa sociedade, e principalmente dentro do meio religioso, sabe? É essa gana por poder, por justiça, sabe, por a verdade, por emplacar a sua verdade, sabe? Nessa ânsia de emplacar a sua verdade, vai destruindo tudo, porque dentro desse emplacamento dessa verdade não existe perdão, não existe misericórdia, não existe compaixão, não existe a questão de se colocar no lugar do outro, compreende? Então, eu acredito, como você falou aí, que se esforça para poder perdoar, esse esforço é válido, sabe? Porque a questão do perdão também não é uma questão instantânea. A gente sabe que a gente é pecador, sabe? E por isso que tem aqui na parábola o perdoar de coração, não é um perdoar de aparência, sabe? Então, você vai em Deus, buscando o coração de Deus para poder libertar aquele que está preso dentro de você, dentro de nós. Isso é um esforço contínuo. Isso também não deve ser objeto de culpa, sabe? Porque Deus conhece o nosso coração, sabe? Entendeu? Por isso que é uma coisa tão prática. Mas alguém quer manifestar? Posso fazer uma pergunta, Ayrton? Fala aí. Assim, não só para você, mas para todo mundo. Semana passada eu estava conversando com uns amigos que a gente trabalhou junto durante 3 anos. Aí um amigo chegou e falou para mim, perguntando: Carlão, tu tem irmão que é pastor? Eu falei: tenho. Cara, só que é o seguinte, eu sou pastor também e até hoje eu não perdoo uma ex-esposa minha, porque ela me traiu. A gente tinha 4 anos de casamento, um filho. Até hoje eu não perdoo ela. Ele é pastor. Ele chegou para mim: será que quando o Cristo vier, eu vou? Tá entendendo? Eu até ter falado isso com o Carlos, mas eu até acabei esquecendo. E aí? A galera que tá aqui, e aí? Ele sobe ou não? Porque ele não perdoou essa traição. Não, mas o lance foi sério, porque pra você ter uma ideia, que ele tentou até o suicídio, cara. Tá, o lance foi muito grave. Tá entendendo? A gente conversou com ele e tu, cara, não faz isso não, cara. Não tenta fazer isso não, entendeu? Ora a Deus, entendeu? E ele foi se acalmando e eu não sei, assim, pela conversa que nós temos até hoje, ele tá mais calmo, tá mais tranquilo. Entendeu? Mas perdoar Então, isso ela, que é importante. nunca mais. Ô, Duda, Não precisa conviver mais com ela. o nosso coração ele é duro, né? O coração do ser humano é duro. Como eu falei, eu não consigo perdoar um tio meu, tá? Eu não consigo. Já perdoei gente que me fez mais mal do que ele, mas esse tio meu, como continua exercendo a maldade, eu não consigo perdoar. Então, esse pastor, ele é um ser humano. Essa mágoa, ele pode, não deve, mas pode carregar isso pro resto da vida, porque foi algo que arrebentou com ele. E ele vai levar. Agora, quem vai julgar lá na frente, a gente não sabe. Como a Dailton colocou hoje num vídeo de manhã, colocou 7 horas da manhã, lá no YouTube, a gente não sabe como vai ser esse julgamento. A gente 2 age. da manhã, foi 2 da manhã. Eu vi 7, 8 horas. Dorme não, né? E não esquece de mandar um negócio, não, hein? Então, assim, a gente não sabe como vai ser esse julgamento. Se Deus olhar toda a nossa ficha, tá? Se ele pegar a nossa ficha, desde a nossa conversão, que é o que vale, desde o momento que falamos que estamos arrependidos da nossa conversão, até o dia do nosso desenlace, da nossa volta para os braços dele, cara, quanta gente errou nesse meio do caminho. Se não for o perdão de Deus, cara, ninguém vai passar. Ninguém vai, mas não vai nenhum.
não sobra ninguém. Quer dizer, o céu vai ficar vazio. Porque se Deus não perdoar, a gente vai errar, cara. Uma hora a gente vai errar, a gente vai pisar na bola, a gente vai esquecer de pagar uma dívida, às vezes nem por maldade, mas é um erro. A gente vai errar de propósito, mesmo sabendo que é errado, e vamos errar de propósito. Então, esse pastor, você pode conversar com ele, que ele deve perdoar. Ele tem a obrigação de perdoar. Mas se o coração dele não ficar assim, leve a esse ponto, que ele também não faça disso um peso. Ele vai tocar na vida. Toca a vida e deixa aquilo para lá. Ele toca a vida. Igual meu tio. Eu não fico remoendo ódio pelo meu tio. Eu sei que eu não perdoei. Mas eu esqueço dele. Eu esqueço que ele existe. Eu só lembro dele agora quando eu vou lembrar do perdão. A única pessoa que, sinceramente, eu admito, eu perdoo gente que já me traiu, que já me deu volta financeira, que me deu rasteira, gente que eu carreguei praticamente no colo e me deu uma banda, eu já perdoei. A única pessoa que eu não consigo perdoar é esse meu tio, porque ele ainda continua exercendo maldade. Ele continua fazendo um monte de maldade na família. Então, infelizmente, para mim, não para ele, o que é dele vai ser julgado lá depois, mas infelizmente para mim eu carrego esse peso no coração. E esse pastor também é uma mágoa muito grande que ele tem, ele vai carregar esse peso no coração. Só que o tempo apaga. O tempo ele vai dar uma aliviada nisso. Com certeza, o rancor que eu tenho do meu tio hoje não é o mesmo rancor que eu tive ontem. Ele está um pouquinho mais leve, mas ainda continua existindo. E esse pastor tem que ficar tranquilo com o coração dele. Toca a vida. Se ele é pastor, ele tem um montão de ovelha para cuidar. Se ele não perdoa a mulher dele, tudo bem. Um dia pode ser que ele perdoe, mas não fala para ele não carregar isso como peso. Ele tem que tocar a vida. Eu percebo que as pessoas acham que o fato de uma pessoa estar numa liderança, ela parece que é feita de um material especial dos outros, sabe? Então, ela tem que carregar aquele peso, aquela culpa. A base que a gente colocou aqui é que o mais sensacional é que quando Deus cancela a dívida, ele cancela a dívida. Então, a nossa dívida com Deus foi cancelada. Compreende? E crente tem um verdadeiro pânico com questão de salvação, sabe? Porque ele acha sempre que salvação depende dele, dos atos dele, e se ele deixar de fazer isso ou aquilo, então ele não vai ser salvo, porque ele acredita que a salvação é uma dádiva feita por intermédio dele, sabe? É uma dívida que ele tem que pagar. Então, qualquer coisa que ele se sinta ameaçado, que ele fez, ele acha que está ameaçada essa questão. Só que a salvação não é uma questão de pânico, é uma questão de saber receber o presente. A questão dele com a esposa, no meu ponto de vista, Deus não está nessa relação, Deus não foi afetado por isso. Quem foi afetado foi ele foi tão afetado, sabe, que ele não consegue perdoar. Mas o lance é que ela é crente ainda, hein? A dívida não foi com Deus, a dívida foi com ele. Então, se a dívida com Deus, a dívida dele para com Deus foi cancelada em Cristo, mas a dívida dele para com a esposa, ele não consegue cancelar essa dívida. Entende? Então, uma coisa não se confunde com a outra. Para ele viver melhor, seria melhor que ele cancelasse essa dívida e deixasse ela ir. Como o Darley aí colocou, ele não precisa viver abraçado com o tio andando para lá e para cá. Deixa ele ir, deixa ele fazer o caminho dele, entende? Um dia, talvez ele consiga se consertar e se reconciliar, mas a questão do perdão não é você viver abraçado e beijando a pessoa, é você liberar ela no seu coração, deixar ela viver, sabe, a vida dela, entendeu? Então, a questão aí desse pastor, do meu ponto de vista, é que ele não consegue cancelar a dívida dele para com a esposa. Mas também ele não faz mal para ela, né? Ele só faz mal para ele. O fato dele não perdoar, ele continua fazendo mal para ele. Não que a dívida dele não foi cancelada com Deus. A dívida dele foi cancelada com Deus em Cristo Jesus. O que ele precisa buscar em Deus é liberar a mulher, que ele continua preso
na questão da traição, entende? Esse é o meu ponto de vista, mas crente sempre tem essa neurose com a questão da salvação. Tudo para ele é salvação, e vive mais perturbado ainda. Sabe? Porque ele nem perdoa aqui na ponta o semelhante e vive em eterno conflito com Deus. Porque se ele nem... Aí ele compara a base. Se ele não perdoa, então Deus também não o perdoou e, enfim, vive uma vida aterrorizante. Seria melhor que ele se reconciliasse com Deus e perdoasse a esposa, sem colocar essa neurose da salvação na cabeça também. Entendeu? E eu acho que nem... Ok. Eu acho que essa pergunta, às vezes, nunca tem que ser feita. Fulano vai ser salvo ou não vai ser salvo? Cara, a gente pode ficar debatendo aqui dias. Sabe? Porque isso é uma questão tão transcendente. Se você assimilou o perdão de Deus sobre a sua vida, você não tem nem que fazer essa pergunta, do meu ponto de vista. Você vive a salvação como presente em sua vida. E não tem que ter essa pergunta. A pergunta traz uma neurose. O lance tudo é que ela é evangélica também, entendeu? Mas desde nova. O pai dela também é pastor também. Isso não significa E nada. ela foi e cometeu isso. Duda. Assim, a mágoa que ele tem é que ela foi crente. O pai dela conversou com ele, porque o pai dela pensava que ele fosse um cara, esses caras safado. Mas ele, pô, não era, cara. Ele foi criado, pô, numa base familiar, sabe? O cara sempre trabalhou, sempre estudou, tá entendendo? E todo mundo ali, da onde ele mora, sempre via ele um cara, pô, exemplar. Um pai exemplar, tá entendendo? Mas depois que ele se separou, que ele foi ver o que aconteceu com ela, tá entendendo? Que foi sabendo o que ela fazia escondido, tá entendendo? Mas ele guarda mágoa até hoje. Ele, assim, se tem um filho... Não, só para poder terminar. Ele tem um filho com ela, ele manda a irmã dele ir lá buscar a criança, entendeu? Ele não vai lá. Aí ela vem, porque ele tem que ficar de 15 em 15 dias, entendeu? Ela vem e tenta conversar com ele, mas ele não quer papo com ela. Não quer papo com ela, tá entendendo? Não quer. Entende? A situação toda é essa. A questão do perdão é justamente você assumir o prejuízo. Enquanto você não assume o prejuízo, você não consegue perdoar. Entendeu? Porque ninguém é perfeito. Sabe? E no crente se acirra mais essa neurose. Talvez se ele nem fosse crente, ele já teria perdoado, porque se começa a misturar isso com salvação, com não sei mais o quê, o cara cria uma bola de neve. E mais do que nunca, hoje, essa questão de dizer, fulano é evangélico, que foi criado, isso não significa absolutamente nada, meu querido. Assim. Fulano é pastor, fulano é evangélico, fulano é isso, fulano é aquilo, isso não significa absolutamente nada. Talvez gente que não tenha nenhuma crença confessional, às vezes carrega mais os valores do evangelho do que essas pessoas que vivem envolvidas nessa questão de dogma, que vivem dentro dessa neurose e nem sequer consegue, às vezes, perdoar, sabe? Então, essa pecha das pessoas, eu sou pastor, eu sou evangélico, eu sou não sei o quê, sabe? Ninguém... O valor de ser é carregar esses valores na vida. Aí você sabe? Agora, você ter essas questões de título, disso e daquilo outro, é só uma questão de aparência. Para nada certo. O único título que Cristo ostentava, e que ele dizia assim, eu sou filho do homem. Eu não sou, ele nem quer dizer eu sou filho de Deus. Ele diz, eu sou filho do homem, ou seja, eu só faço parte da humanidade. Entendeu? Então, me enxerguem como um humano. Entende? Não é essa questão ostentatória, às vezes, de título, dessa coisa toda. Isso, às vezes, é mais a camuflar uma situação interna de que, propriamente, meus queridos, essa questão do ser. Quem é não vive divulgando o que é. Simplesmente é observado isso na vida da pessoa. Eu particularmente, não faço questão nenhuma de dizer que sou nada. Eu procuro me esforçar para mostrar valores de convivência social, entendeu? De expressar valores humanos. Porque adianta eu sair e dizer, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, e daí?
E daí? Entende? Assim, até um dia desse, uma menina lá, não divulgo isso, uma menina lá no meu trabalho, você é cristão? Eu disse, sou. Mas eu nunca disse para ela que era crente, que era isso, que era aquilo, sabe? Porque eu não ando ostentando tal e qual coisa. Quem diz que é e não tem esses valores, às vezes até mente. Essa questão da parábola aqui, que Cristo está colocando, é a questão do carregar os valores da misericórdia, do perdão, disso tudo, na vida. Sabe? Entende essa questão? Infelizmente, a gente tem um público no Brasil confessional, uma sociedade altamente religiosa, e não carrega quase nada de valores do Evangelho. Entende? É uma questão falsa, uma falácia, digamos assim, né? Porque a gente vê que a questão confessional não quer dizer muita coisa para as relações interpessoais, para o convívio social, se você não aplicar os valores do Evangelho. Sabe? E também não é essa questão neurótica, sabe? Em relação a Deus. Você é porque é bom ser dessa forma. Você perdoa porque é bom perdoar. Entende? Você, sei lá, enfim, você adota boas práticas porque é bom colocar boas práticas, não porque Deus ou alguma lei está exigindo. Mas isso é porque isso é bom ao convívio social. Entende? Então, essa questão que às vezes a pessoa coloca gera mais culpa, mais neurose. Não, eu sou evangélico, então eu tenho que ser assim. Se você naturalmente não for assim, você não vai ser assim. Entende? Isso é a minha forma de pensar. E não é uma coisa que você se tornou perfeita. É uma projeção exatamente de esforço. Sabe? Eu acredito que seja dessa forma. Pelo menos é aquilo que eu aplico na vida, sabe? Tentar ser um pouco um ser humano melhor, sabe? Tentar, claro que eu vou falhar, claro que outros vão falhar em relação a mim, mas o que está se colocando aqui, o valor da misericórdia e da compaixão, é você se colocar no lugar do outro. É você sempre sentir a dor do outro. Não é uma questão de falhar. Falhar, a gente vai sempre falhar. Como o Darley colocou aí, se for olho por olho, dente por dente, todo mundo morre. Deus não perdoa ninguém. Porque sempre vai ter uma falha, sempre vai ter isso, vai ter aquilo. Agora, se você tiver intrínseco no seu ser a capacidade de se colocar no lugar do outro, do sofrimento do outro, sabe? Com certeza as relações vão melhorar. Vai continuar havendo falha? Com certeza vai continuar havendo falha, porque ainda a gente não foi glorificado. Então, sempre vai haver problema. Mas indivíduos misericordiosos e compassivos, essa relação sempre vai melhorar. Está entendendo? Você não tem que ser perfeito para ser salvo. Você é salvo porque você foi perdoado, sua dívida foi cancelada. Carregue isso como gratidão e exerça isso na vida. Sabe? Então, não é uma questão de eu tenho que ser para poder merecer. Aí já é a base da lei, não é mais da graça. Mas crente vive neuroticamente nessa relação com Deus altamente conflituosa. Então, ele nem consegue se relacionar com Deus e nem consegue se relacionar com o próximo dentro de um campo de misericórdia, porque, infelizmente, ele fica cheio de culpa, cheio de neurose, e a sua vida fica aterrorizada, fica infernal. Desculpa aí, gente, falei muito. Pode. Adailton, você quer interromper? Pode ir. Não quero. É sempre muito difícil complementar o que vocês falam. É sempre muito complicado, vocês falam bem. Quando a gente fala, né, dessa parábola, ela tem uma coisa que é talvez um dos assuntos mais complexos da Bíblia, que é a questão do perdão. A questão do perdão é muito difícil, muito. E a gente está falando também de dois assuntos bem díspares, porque perdão é uma coisa e salvação é outra, né? Eu sempre digo para as pessoas que vai para o inferno quem quer ir para o inferno, e vai para o céu quem quer ir para o céu, tá? A discussão do que é céu e do que é inferno a gente faz outro dia, mas vai para o céu quem está com vontade de ir para lá. Deus não chamou o homem para ir para o céu, para ir para o inferno, mas chamou o homem para uma eternidade com ele.
E você está certo quando diz que o homem tem uma preocupação muito exagerada. Não é o homem, né? É o evangélico do Brasil. O evangélico do Brasil tem uma preocupação muito exagerada com ir para o céu. Mas ele tem essa preocupação muito grande porque o Brasil é um país jovem. Se você pegar o evangelho da Europa, com 2.000 anos de cristianismo, ele já não tem essa preocupação. E tem até gente que diz que a Europa vive um pós-cristianismo. Mais ou menos, depende do país e depende de que segmento do cristianismo você vai estar falando. Mas, via de regra, a gente tem uma preocupação muito exagerada com a questão do céu, porque Deus chamou o homem para ir para o céu, ponto. E o perdão é outra história, né? Perdoar é outra história. Perdoar é simplesmente a atividade humana mais difícil de se fazer. É muito fácil a gente falar sobre o perdão, e como o Duda falou desse exemplo aí, e esse exemplo, quando você pega o Antigo Testamento, o povo ele tinha várias leis. Ele tinha lei cívica, tinha lei religiosa, dentro da lei religiosa tinha cerimonial, você tem a lei de lei de guerra, leis alimentares, você tem várias leis que o povo era submetido a elas e todas elas eram supostamente dadas por Deus. Algumas a gente sabe que não tinha nada a ver com Deus, mas se você pega a lei do civil, que trata da dívida e do adultério, né? E o adultério é uma coisa que a Bíblia fala muito, do início ao final ela vai se preocupando muito com a questão do adultério, porque o homem perdoa tudo, gente, menos ser traído. Tá? Ele perdoa qualquer coisa, mas ser traído ele não perdoa. E o adultério, quando a gente fala que adultério se paga com sangue, né? O nordestino fala muito isso, a traição se paga com sangue. É porque a lei fala isso. A lei diz que quando o homem for pego em adultério, ele vai pagar com a vida. Traiu, vai pagar com a vida. Mas essa lei foi aplicada sempre para as mulheres, né? Para os homens nunca. O homem não traía, né? O homem, na nossa sociedade judaica e cristã também, o homem não trai. O homem pode ter quantas mulheres ele quiser. Quem trai é a mulher, entendeu? Então a mulher, por ser mais fraca, a mulher historicamente, desde os tempos mais primitivos, a mulher é mais fraca. Então o papel da mulher é ficar dentro de casa cuidando dos filhos, enquanto o homem é o garantidor do lar. Ele tem que sair, ele tem que enfrentar o leão, ele tem que enfrentar a fera, ele tem que enfrentar os monstros todos e trazer a comida para dentro de casa. Historicamente, isso estabelece uma relação onde a mulher vai ser sempre a subjugada pelo homem. E aí, quando a mulher trai, ela precisa morrer, ela tem que morrer. E se ela não morrer, o homem vai ser sempre o traído, como vocês disseram, vai ser sempre o corno, essa coisa toda. Mas o perdão que a Bíblia estabelece, e sobretudo no contexto que a gente fala, né, que é o perdão da dívida, também está dentro do contexto da lei civil, porque na lei civil você tinha 6 anos para cobrar a dívida. E o cara, quando chegava o 6º ano dessa dívida, ele cobrava com vontade, porque se você tivesse que pagar essa dívida, você viria meu escravo. Porque se eu deixasse chegar ao 7º, eu tinha que te perdoar a dívida. Então ninguém deixava chegar ao 7º. Ninguém deixava. O problema do perdão é exatamente esse, é deixar chegar no limite onde eu não posso mais cobrar. E aí Jesus ele vai fazer essa proposta e dizer o seguinte: não, você tem que perdoar na primeira vez que o cara falar que você não pode mais pagar. E isso é um grande problema. Perdoar alguém é um grande problema. A gente diz que perdoar a traição é um grande problema, mas perdoar qualquer coisa é um grande problema. A gente sempre fala que a dívida, né, é muito fácil perdoar, que a gente está pronto para perdoar, mas não importa se você é cristão, budista. Eu acho que o cristão tem mais dificuldade de perdoar que o budista até. Então, que qualquer outra religião, porque o cristão ele tem uma raiz judaica que diz que a traição ou que qualquer outra coisa se paga com morte. Então, o perdão é muito complicado sempre. Sempre vai haver dificuldade na hora de perdoar, porque você vai abrir mão do teu brio, da tua honra. Então, o perdão é muito difícil. É fácil discursar sobre o perdão para mim, para você, para todo mundo, mas a gente não perdoa porque vamos lá, você emprestou dinheiro para alguém numa quantidade muito alta, essa pessoa não te pagou. Você não perdoa isso, tá? Você morava numa casa que pertencia à família, aí o teu parente foi lá, vendeu a casa e te botou na rua. Você não perdoa isso. Você confiou aos teus amigos, a um amigo muito próximo, sei lá, a educação do teu filho, e esse cara falhou na educação do teu filho. Você também não perdoa. Alguém bulinou na tua mulher, no teu filho, você não perdoa. A gente não sabe perdoar, o ser humano não perdoa. Dizer que a salvação está atrelada ao perdão é um erro de princípio, porque se tiver isso, ninguém vai para o céu, ninguém, porque a gente não sabe perdoar. A gente não perdoa absolutamente nada.
é uma virtude muito grande oferecer perdão. É das virtudes, talvez, se não a maior, uma das maiores. Por isso que o perdão ele está atrelado ao amor e é um atributo divino. Porque o homem é incapaz de perdoar. Ele não sabe fazer isso. Imagina se alguém te passa para trás e fica com o teu emprego. Você também não perdoa isso. Você vai pegar essa pessoa. Porque o que é perdão objetivamente? É cancelar a dívida. Perdoar é cancelar a dívida. Você tem um tributo a ser pago por aquilo ali e você fala assim, não precisa pagar nada, está tudo resolvido. Então, o homem absolutamente não sabe perdoar. E a gente diz assim, os grandes... Existe diferença de perdão, né? Perdoar coisas grandes e perdoar coisas pequenas. Quando o Darley fala, por exemplo, que não consegue perdoar um parente, ele não está sozinho nisso. Ninguém perdoa coisas os seus flagelos, a gente quer o perdão para as nossas vidas, mas precise do perdão de alguém e você vai perceber que você não vai obter. Tá? E espere alguém lhe pedir perdão e você vai perceber que você não perdoa. Qualquer um aqui que descobre que a sua mulher está traindo, também não vai perdoar. Não vai. Tá? Você vai fazer muita coisa na vida, mas você não vai perdoar. Vamos voltar ao ponto do adultério, principalmente se for adultério, porque o adultério é uma preocupação tão grande que a Bíblia, você vai encontrar a Bíblia falando do adultério do Gênesis até o Apocalipse, e simplesmente em todos os livros, ela vai dizer que o adúltero não tem perdão, e o adúltero é sempre a mulher, né? Então, o perdoar é uma questão humana que é inalcançável. O homem não consegue perdoar, ele não é capaz de fazê-lo. Ele tem a sua dívida perdoada por Deus, e quando a gente fala da dívida, existem duas dívidas que a gente tem, e uma nunca é paga. A dívida religiosa ela foi paga, que é a dívida cerimonial. Cristo morre, o próprio Deus entrega a si mesmo na cruz, o Deus dos Hebreus é um Deus que exige sangue, e ele entrega o seu próprio sangue para que o homem seja perdoado. Ponto. Se o homem entende dessa forma, ele faz isso. Tá? Então, o Deus dos Hebreus entrega a si mesmo para que aquele povo seja perdoado. Ele gosta de sangue. Mas a dívida existencial ela não é paga nunca. Nenhum de vocês, nem eu, nem nenhum de nós tem uma dívida existencial que foi paga. Essa dívida não vai ser paga nunca. Ela vai ser paga quando da eternidade, quando você entrar lá. Quem é que nunca entrou numa crise existencial? Qual é o propósito da tua vida? Se essa dívida tivesse sido paga, você, por exemplo, não se perguntaria qual é o propósito da minha vida? Para que eu sirvo? O que eu vim fazer aqui? Por que eu nasci? O que Deus quer de mim? O homem ele se coloca sempre no centro, né? Você sempre está no centro da vontade de Deus, porque tudo que Deus fez tem a ver com você. Se o ônibus atrasou, foi porque Deus quis que o ônibus atrasasse. Tudo tem a ver com você. Se o ônibus atrasou, Deus quis que o ônibus atrasasse. Se você foi aprovado naquele concurso, é porque Deus queria que aquele fosse o momento. Se você se machucou, é porque Deus queria que você se machucasse para te livrar de outra coisa. Então está sempre tudo centrado em você. O homem ele é antropocêntrico, ele pensa, na cabeça dele, não importa que ele seja, no imagético dele, tudo acontece por causa dele. O que não é verdade. Se ele é a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, não é verdade, mas o homem acredita nisso. E exatamente por acreditar nessa figura antropocêntrica, onde ele é o centro da vontade de Deus, e Deus faz tudo por causa dele, e tudo acontece, e se você se tornou crente hoje foi porque Deus queria que esse fosse o momento. Não foi o que Deus queria, não, é porque você só entendeu agora. Então, é muito difícil fazer essa divisão, e quando a gente não consegue, a gente também se coloca no lugar do Deus e não perdoa ninguém. Então, a nossa dívida existencial não é paga, porque a gente sempre fica perguntando por que eu estou aqui, e eu também nunca perdoo ninguém, exatamente por esse existencialismo meu, eu não ofereço perdão a ninguém. O perdão, e essa parábola é muito perfeita, porque ela tem a figura do Deus que perdoa e do homem que nunca perdoa. Nunca. Você pode dizer para si mesmo que você perdoa, mas se você for traído pela sua mulher, você nunca vai perdoar. Isso é um fato. E dizer que isso está atrelado à salvação também é um engano, porque a salvação é para quem quer ir para o céu. Levanta a mão quem quer ir para o céu. Todo mundo quer, então você vai. A não ser que você não queira mesmo, tá? Então, você nunca perdoa. Isso é uma característica. Eu tenho que me resignar, então, deixar para lá e falar assim, já que eu nunca perdoo, então eu não vou nem pensar nisso. Não. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar o meu caráter para que eu consiga perceber a necessidade de perdoar e passar a minha vida inteira tentando. Mas, objetivamente, o que a parábola diz é, não há perdão. O homem não oferece perdão. A quem quer que seja. Pelo motivo que seja, ele não vai oferecer perdão. Pega qualquer amigo teu aí e deixa ele te pedir emprestado 100 mil reais e não paga para ele. Duvido que ele vai te perdoar. Jamais ele te perdoa. Nunca. Então, não existe... Você também não perdoaria. Se alguém pega o teu carro, bate e fala assim, meu irmão, olha, prejuízo é teu, não vou arcar com isso não. Você também não vai perdoar. E não precisa ser um carro. Se você pegar o computador do cara e quebrar,
você não vai perdoar. Então, essa parábola ela mostra o caráter divino e o caráter humano, onde um Deus ele está sempre pronto para perdoar. Vocês, homens, gostam de sangue, então eu vou oferecer sangue para vocês e vocês perdoam, porque Deus não gosta, tá, gente? Quem gosta de sangue é a gente, mas Deus não gosta de sangue. Mas como a gente gosta de sangue, ele oferece a si mesmo para perdão. Mas o homem não tem essa capacidade de perdoar, é um atributo divino, e você e eu somos incapazes de oferecer perdão a partir do momento que nós somos ofendidos. Mas isso não é uma resignação para não tentar fazer. Muito pelo contrário, é uma advertência para que nós possamos tentar oferecer esse perdão. Por isso que muitas verdades têm que ser omitidas, né? Aí a gente volta para outro princípio bíblico que a gente diz assim: você tem que falar a verdade sempre? Não, porque se falar a verdade sempre é uma tolice. O exemplo clássico é quando você coloca lá, você está na Alemanha nazista e você esconde um monte de judeu dentro do teu porão, e aí o cara fala assim, entra lá um soldado da SS e pergunta para você está escondendo judeu aí? Qual é a coisa mais ética para você fazer agora? Mentir. Não estou escondendo judeu nenhum. O cara vai embora e você salvou um monte de vidas. Só que, vou dar um exemplo disso, né? Tem o nosso professor, o pastor Túlio, tem o cara que foi lá confessar, isso ele, posso dizer porque ele falou isso de púlpito, né? O cara que foi lá confessar e falou, pastor, eu traí minha mulher. Quando é que aconteceu? Não estou dizendo que você traiu sua mulher, não, hein? Presta atenção no que eu estou falando. Traí minha mulher. Quando é que aconteceu isso? Ah, meu irmão, tem 20 anos, eu não consigo viver com isso. Você tem duas opções. Ou você conta para ele e acaba com o teu casamento, meu irmão, ou você vive com essa culpa. Porque o homem não perdoa. Não adianta você chegar para a mulher e falar assim, eu te traí há 20 anos atrás com outra mulher. Você vai acabar com o teu casamento. Lógico, eu não estou dizendo que você vai fazer besteira e você agora vai esconder de todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que o perdão, ele inexiste dentro da realidade da consciência humana. O homem simplesmente não sabe perdoar, não sabe o que é perdoar e não sabe oferecer perdão. Como ele não sabe oferecer, é melhor ele não se condicionar a isso. E a parábola ela fala muito bem sobre isso. Ela é bem completa quando ela diz isso. Ó, vocês não sabem o que é perdão. Vocês não têm ideia do que seja. Mas perdoar é literalmente esquecer uma dívida. E ninguém esquece dívida que dentro da lei civil, ninguém esquece dívida. Inclusive, a lei diz o seguinte: se o teu irmão te deu garantia como uma túnica, antes do final do dia, vai lá e devolve. Porque ele não pode dormir sem ela. Ninguém devolvia. Ninguém. Até hoje, ninguém devolve. Então, é isso. Então, perdão é uma coisa inalcançável. Tanto para quem precisa, quanto para quem dá. Ou para quem vai oferecer. Mas tem a questão também, o atributo comunicável aqui é sempre a questão da misericórdia e da compaixão, né? Porque sem esses dois atributos na vida humana também, enfim, se você não se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Isso é perfeitamente comunicável. Sim, é comunicável, é uma questão de empatia. Se torna uma barbaridade sem fim, sabe? Se você não se colocar. Mas a gente vive uma barbárie. A ênfase toda, eu acho que aqui, é mais essa questão do você se colocar no lugar do outro, para você minimamente, né, ter a capacidade de convivência, de convívio. E ele faz a proposta de você fazer o seguinte: ofereça aquilo que você precisa, né? Exatamente, você oferecer aquilo que você precisa. Você não precisa de perdão, então ofereça o perdão, na mesma proporção em que recebeu. O problema é que essa proporção é muito alta, né? O perdão oferecido por Deus é um parâmetro muito alto para a gente. Nosso perdão está aqui, o perdão de Deus está aqui. Então ele diz assim: ó, você tem que oferecer no mesmo padrão, mas o parâmetro de Deus é muito alto. Isso, exatamente. O padrão de Deus é a lei, e a lei ninguém cumpre. Humanamente, um homem decaído não consegue cumprir a lei. Então, se o padrão for lei, então todo mundo está perdido porque é um padrão inalcançável, um padrão chamado perfeição. Se Deus não tiver misericórdia e graça, então o que ele está falando assim? Se eu não tiver misericórdia e graça de vocês, todo mundo se destrói. O que ele pede minimamente é que a gente exerça essa capacidade de misericórdia e compaixão, ou seja, se colocar no lugar do outro. Por exemplo, a gente teve um fato essa semana, tocando uma coisa que eu achei bárbara, sabe, assim, por exemplo, o nosso chefe maior, digamos assim, líder na nação, manda pessoas ir no hospital e provocar, como é que posso dizer, estardalhaço. Eu já estive no hospital, já dormi até com um parente, assim, que ele teve uma cirurgia, e você vê que aquele ambiente já é um ambiente tão pesado, tão difícil para quem está ali, naquela condição tão difícil, que o mínimo que você pode fazer é ter misericórdia, ou seja, se condoer, se colocar no lugar. Agora, imagina vai para um ambiente desse, onde
há tanta dor, sabe? Há tanta impotência. Pessoas tão doentes como aquelas que estão ali tratando daquelas pessoas, que também é uma situação bem difícil. Aí chego eu lá, causando maior transtorno. Eu acho isso de uma falta de misericórdia, de compaixão para com o próximo. Só quem faz isso é quem sabe, não tem o mínimo de compaixão e de misericórdia, Você entrou num ponto bem complicado, cara. de respeito pela dor. Não, mas é dentro desse contexto mesmo que eu quero só para ilustrar a questão da misericórdia, da compaixão, de você não se colocar no lugar do próximo, sabe? Daquele que está sofrendo a dor na pele. Mas ali falta um pouco de Eu poderia ciência. ilustrar isso também com Jó, lá naquela questão do livro de Jó, no momento que ele está vivendo aquela dor tão perplexa, sabe? E os amigos começam a questionar, dentro até uma base teológica ali e tal, por que você está assim, por que você fez isso, fez aquilo, aquilo outro, sabe? Então, é você não se condoer, sabe? É você não procurar as razões, mas você ficar junto. Compaixão é estar junto no sofrimento, oferecendo empatia. você oferece recursos para que aquela dor seja amenizada, entendeu? Eu estou falando acerca disso, desse estar junto, mas não estar junto para especular as causas daquela dor, daquele sofrimento, mas estar junto para oferecer minimamente recursos para minorar aquela dor, sabe? É você se colocar. Essa é a sociedade, digamos assim, que eu vejo aqui na parábola. Não que você vai alcançar um grau de perfeição, porque só Deus. Mas se você tivesse pelo menos esse coração de se colocar ao lado do sofredor, sabe, para minorar a dor dele, isso é o exercício da misericórdia, sabe? Isso é o exercício da compaixão. Como você propriamente, perdão na sua expressão máxima, nenhum homem é capaz de alcançar. Agora, minimamente, você pode se colocar no lugar do outro, no lugar do outro, para minorar o seu sofrimento, sabe? Ah, você está nessa cama porque você pecou contra Deus. Ah, você está nessa cama porque você fez alguma coisa e você está pagando o castigo por isso. O que é que você está fazendo? Você está tendo misericórdia? Não, você está sendo um agente ali, né, para fustigar, sabe, a dor, para aumentar a dor existencial, entende? Então, você observa isso. E eu trouxe esse fato aqui porque, por exemplo, tu vai no hospital causar algazarra para uma pessoa que já está sofrendo ali. Cara, isso não tem... isso é isso é bárbaro, isso não tem o menor empatia com o sofrimento humano. Vai chutar os negócios lá no palácio do governo, na prefeitura, enfim. Mas não chega dentro do hospital, sabe? É um ambiente de sofrimento. Quem entra dentro do hospital, quem já foi internado, graças a Deus nunca fiquei internado, mas deve ser um dos piores lugares para você ficar ali, porque você fica ali, sabe, passando dor, vendo dor por tudo quanto é lado, sabe? E isso eu acho que isso é descer muito na escala da humanidade, sabe? Então, quando eu falo isso aqui, não é que para você alcançar, você vai perdoar, mas se você se colocar ao lado do outro, e não para julgá-lo, mas para pelo menos entender a causa do sofrimento e oferecer recursos para poder ele ultrapassar aquilo ali, você já está exercendo a misericórdia e a compaixão, sabe? Ajudando aquela pessoa a superar isso, digamos assim. Sabe? Assim, é isso que Deus exige de nós, no sentido de ser mais humano. Ser mais humano é que nem o Cristo falou, né? É o Emanuel, é aquele que vem para ficar ao nosso lado. Sabe? É aquele que vem para andar conosco. E não servir como algoz, né? Entendeu? Eu acho que esses, como é que se diz? Esses valores são perfeitamente comunicáveis. O valor da misericórdia e da compaixão, esses valores, pelo Evangelho, são comunicáveis a nós, no nosso trato e no nosso convívio social. Não para salvação, mas para a gente ter uma convivência melhor. Sim. O perdão não é para salvação. O perdão, ele não é um atributo humano que é comunicável com a gente para salvação. Ele não aponta para salvação.
Ele aponta para convivência, para empatia, para Isso. consciência e para o bem-estar, sobretudo para o bem-estar. Quem não perdoa, não perdoar é amargar rancor. Então, quem amarga rancor é muito difícil, né? Mas, enfim. Se você quiser, pode, né, encerrar aí. Não, é contigo. Minha contribuição pequena foi essa. Agora, se quiser encerrar, é contigo. Alguém quer colocar mais, fazer Eu mais não vi. alguma? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu acho que foi muito bem explorado, né? Todos acabaram participando e o que eu oro a Deus é que eu consiga aplicar um pouco desses valores na vida, pelo menos para ser mais compassivo, né? Porque o título da palavra é o credor incompassivo, ou seja, aquele que não tem misericórdia, aquele que não tem compaixão. E eu acho que o Evangelho, o Espírito de Deus, vem trabalhar nessa dureza de coração, né? Para tornar o coração humano mais compassivo, né? Mais misericordioso. A gente colocar uma régua lá em cima de perfeição e aliar isso à questão de salvação, eu acho que isso traz mais neurose ainda. Graças a Deus, consegui chegar ao entendimento que salvação não depende de mim, sabe? E, portanto, eu não tenho neurose quanto a isso, sabe? Eu vivo pacificado na minha condição de pecador, Mas é tendo isso, a Ayrton. tendo a garantia de que a minha dívida foi cancelada. Isso não me torna ruim para a vida, isso me torna melhor para a vida, absorvendo os valores do Evangelho, entende? Absorvendo o exemplo do meu Senhor. Mas eu não tenho nenhuma neurose quanto a isso. E eu, graças a Deus, consegui chegar a esse entendimento, sabe? E isso me torna melhor e não pior, entende? E o que eu oro a Deus, e que a nossa oração é para nos tornarmos mais misericordiosos e mais compassivos no nosso convívio social, para que nós possamos expressar esses valores, não em forma de retórica nem de discurso, mas em forma de ações concretas, sabe? Em relação ao próximo. Se nós conseguirmos fazer isso, ou se o nosso relacionamento com Deus, né, convergir para isso, então nós estamos aplicando os valores do Evangelho na vida, sem precisar dizer que é alguma coisa, porque as pessoas reconhecerão esse valor da vida em nós, sabe? Então, assim, eu encerro. Eu posso fazer oração para a gente encerrar? Sim, sim. Você quer fazer algum anúncio? Não, não. Ah, sim, quero. Hoje é ceia. Só para a gente lembrar que a gente tem que preparar a ceia, os elementos da ceia, cada um preparar na sua casa. Eu vou depois mandar o aviso no grupo, mas a gente vai fazer a ceia hoje. Só uma perguntinha só. Quando é que é a rede de homens mesmo? Então, a gente vai. Eu vou fechar a agenda com o pessoal das outras redes para a gente poder bater isso certinho. Aí eu passo para o pessoal pelo grupo. Tá? Porque eu quero saber da rede das mulheres, o que elas fecharam, dos jovens, o que eles fecharam, e aí eu bato tudo com elas e a gente fecha. Porque eu estou deixando. O que acontece? Eu estou deixando a nossa agenda em aberto, porque de verdade eu acho que nós somos mais flexíveis do que as mulheres e os jovens. Eles são muito. As mulheres e os jovens são muito complexos na hora de fazer as atividades deles. Os homens, a gente consegue fazer com uma facilidade grande, talvez até por isso que a gente faça menos do que eles, mas enfim. Jovens foi ontem, né? Ontem teve uma rede de jovens. Sim, eu acho que sim. Eu não sei, o Vanessa não me falou. Mas é legal. Mas o que eu quero fazer é que eles me digam como é que está a agenda até o final do ano. E aí eu vou montar a nossa em cima da. Porque a nossa é mais fácil. A nossa é mais fácil. A deles é que é mais complexa. Eu preciso deles e das mulheres mais organizadas, aí fica mais fácil para a gente. Mas enfim. É contigo, Ayrton. Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo à distância, e comunicarmos a tua palavra.
Nós te damos graças, somos muito gratos pelo cancelamento dessa dívida que nós não poderíamos pagar. Sim. Nós somos pecadores, temos ciência disso, e queremos, como seres humanos, vivendo na Terra, vivendo com outros semelhantes, aplicar os mesmos valores e princípios do Evangelho. Então, Senhor, nos dá um coração mais compassivo, mais misericordioso, e que a tua bênção, que a tua graça, que o teu amor, que as tuas virtudes venham sobre nós, nos alcance, venha nos visitar a cada manhã, que a tua bênção, Senhor, venha sobre todos os membros da igreja, sobre todos os membros, nossos familiares, que o Senhor possa derramar dos altos céus compaixão, misericordioso sobre toda essa nação que está vivendo períodos tão difíceis, Senhor. Que o Senhor venha ao encontro desta nação, Pai. Em nome de Jesus. A nós, olhos nus, não vemos soluções, mas o Senhor, que está acima de qualquer principado e potestade, o Senhor pode trazer iluminação e lucidez ao coração dos homens. Então, nós te clamamos por essa tua ação, a ação no coração e na mente dos homens que, de certa forma, detêm poder nesta nação e com seus atos podem fazer o bem ou podem fazer o mal. Portanto, Senhor, ilumina o coração daqueles que detêm poder, para que todo o povo possa ter um pouco de refrigério. Te agradecemos por essa manhã, que o teu Espírito Santo continue nos iluminando durante todo o decorrer desse dia. É o que te pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço, companheiro. Graças. Tchau, 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 tchau.